Cara, eu tô me lembrando da treta que tinha do Emine com o Felipe Neto há uns 4, 3 anos atrás. Era um negócio assim bizarro, tá ligado? Sempre parava a internet, as pessoas sempre quiseram e ficavam acompanhando aquela treta. Porque era muito cômico, sabe? Principalmente as hipocrisias do Felipe Neto ali. Todo mundo sabe que tudo começou com o Felipe Neto usando o criativo no seu jogo. E o pior era que, tipo, se o Felipe Neto falasse que ele não estava usando o criativo, beleza, as pessoas não iam ficar cobrando ele por isso. Mas não, ele ficava negando que ele estava usando o criativo. E o que tornava mais engraçado ainda é que ia o Emine, postava um vídeo e refutava ele. E era muito simples de refutar o Felipe Neto naquela época, principalmente em relação ao Minecraft. Assim, rapaziada, eu não vou dizer que as pessoas ficavam cancelando e hateando o Felipe Neto ali. Eu acho que era mais por causa do meme, porque era engraçado como ele perdia a linha com um cara lá, com um canal, só tava desmascarando e desmentindo ele, tá ligado? Literalmente o cara conseguia ter as provas pra desmascarar o Felipe Neto. O que tornava até uma parada mais vergonhosa, porque, sei lá, o Emine tinha seus 16 anos de idade e o Felipe Neto com seus 30 aí passando vergonha pra um adolescente. E o pior ainda é que ele era sempre contrariado, tá ligado? O cara conseguia provar as coisas que ele falava. Mas enfim, toda essa treta e toda essa parada que rolou entre eles no passado, ficou no passado. Bom, pelo menos era isso que a gente achava que tinha acontecido, né? Porque recentemente o Felipe Neto abriu uma live e tava lá falando a respeito do Minecraft pra ver algumas atualizações também, o novo update e tal. E lá ele se deparou com um vídeo do Emine. Aí ele até fala assim, ai credo, mano, não vou clicar nesse vídeo aqui. Meio que pula, tá ligado? E aí eu acho que ele relembra de toda a história, né? Todo o caso de amor que eles tiveram no passado. Resolve reacender essa chama de novo. E aí, cara, ele fala, né, das paradas lá do Emine e tal, que o Emine mentia em muito dos vídeos dele, que ele era muito sensacionalista. Também das paradas do criativo, que ele falou que sempre deixou claro que ele usava criativo e tal, e tava nem pra isso. Ah, cara, eu vou falar pra vocês, isso me deixou sim, porque teve muita desonestidade no que foi feito, tá ligado? E eu não teria nenhum problema se fosse expondo alguma parada errada que eu tivesse feito. Mas eu não fiz nada de errado. Não fiz nada de errado. Enquanto eu não usava criativo, eu falei que não usava. Depois eu passei a usar e falei pra cacete. E deixava muito claro pra todo mundo que já usava sim. Que eu construía no criativo, mas que eu coletava recurso no normal, né? Gente, as palavras estão esquecendo, fugindo da minha cabeça já. No survival. Só que, rapaziada, eu acho que as pessoas ainda lembram disso aqui, eu mesmo não esqueci. O Felipe Neto, ele sempre falava que ele não usava criativo. Tipo, ele batia no pé mesmo, tá ligado? E era um negócio assim que era muito vergonhoso, porque tava todo mundo vendo aquilo. As pessoas, principalmente o Emine, provava muito fácil que ele tava usando criativo, mas ele sempre vinha aqui e falava que não tava usando. O que se tornava uma parada mais vergonhosa ainda pro Felipe Neto. Eu não construo no modo criativo, eu não pego um único bloco no modo criativo, ok? Estamos acertados? Você ainda tem dúvida? E a cara nem treme. Um mês antes desse vídeo, no episódio 9, ele tinha feito a mega torre de pesquisa e desenvolvimento com quartzo, e baixando uma réplica dessa torre, como vocês podem ver, a gente descobre que ela era feita de praticamente 1000 blocos de quartzo liso. Cada bloco de quartzo liso é feito por 4 minérios de quartzo, ou seja, se a torre tinha 1000 blocos, ele precisaria ter minerado 4000 minérios de quartzo para conseguir completar a torre. E a parada é que, meus amigos, meses depois, quando ele finalmente colocou o próprio mapa para download, foi possível ver todas as estatísticas do mundo dele e tirar limpo. E pasmem, na série inteira, ao longo de meses, ele minerou menos do que 3000 minérios de quartzo. Lembrando que ele não tinha fortuna e nenhum outro encantamento, ou seja, desde o começo é mais do que provado que ele pegava recursos no criativo. Vamos ser sinceros, né, rapaziada? Não custa nada você admitir que você tá fazendo uma parada. E lembre que outras pessoas também, o Emine tava desmascarando e tal, e a pessoa vinha e falava, mano, eu sempre usei criativo e nunca deixei de usar. Então, mano, aquele assunto simplesmente morria, porque as pessoas já entenderam que aquele cara sempre usou. Então, cara, tudo bem, beleza? Mas o negócio é quando você fica negando que tá usando a parada, mas no final das contas, escondidinho lá você tá usando, fingindo que ninguém tá percebendo aquilo. Mas ok, né? Certamente, eu acho que todo mundo achou que essa treta entre eles dois tinha se encerrado, tinha acabado há uns 2, 3 anos atrás. Mas não, rapaziada. O Emine, ele acabou publicando um vídeo mostrando esses clipes recentes do Felipe Neto, falando a seu respeito. E aí o Felipe Neto, enquanto está falando do Emine, ele disse que ele poderia ter processado o cara na época. Depois ele ameaça falando que ainda não impede nada dele fazer isso até hoje em dia. Caso, sei lá, o Emine fale a respeito dele, ou tente, sei lá, provar algumas outras coisas aí que o Felipe Neto julga ser errado o que está fazendo com a sua imagem. Vai limpar essa bunda. Vai lavar essas fraldas. Pelo amor de Deus, cara. Eu só não processei esse moleque por pena. Eu juro por Deus, por pena. Porque eu ia tirar até as cuecas desse garoto. Eu fiquei com pena e não processei. Mas nada impede. Nada impede. Ok, né, rapaziada? Ficou bem nítido, mano, que o Emine alugou um triplex na cabeça do Felipe Neto. Detalhe, eu tô falando aqui de um jovem contra um cara que tem mais de 30 anos de idade. Ainda mais é um assunto que já aconteceu há mais de 3, 4 anos atrás. E assim, rapaziada, é aquilo que eu falei antes. O Emine, ele também não tinha tanta maturidade assim. Então, seria bem normal dele também cometer vários equívocos e vários erros. Tipo, até nesse vídeo que ele tá falando do Felipe Neto, ele admite esses erros. E fala também que ele errou muita
coisa e também que ele foi bastante sensacionalista. Se aproveitou um pouco da fama do Felipe Neto pra postar esses vídeos. Aí, vamos ver a prova aqui, ó. Nesse momento, ele se afasta do teclado e o boneco dá um pequeno passo para frente. Será que era alguém controlando ao invés do Felipe? Ia dar muito mais trabalho, animal. Ia dar muito mais trabalho fazer alguém jogar e eu narrar por cima. Muito mais trabalho do que eu apenas jogar. Mas ele precisava das views. E tá lá, milhões e milhões de views. Nesse ponto você tem razão, eu precisava das views. Placar final 2-2, seguimos empatados nessa discussão. Hashtag paz é o Golias que faz o Davi, então foi uma oportunidade que um garoto pobre aproveitou. Eu só não entendo o porquê disso do nada, uma mensagem resolveria e tipo, não faz tanto tempo assim, lá pro começo de 2023, ele próprio já tava começando a reagir aos episódios da saga e confessando que usava criativo mesmo. Essa é a nossa... Aqui eu já tava mentindo, aqui eu já usava criativo. Pegava os recursos e obviamente usava o criativo porque eu já tava tendo que gravar um corcolhorão de episódios e não dava tempo de construir tudo no survival e tal, mas aí eu tava com vergonha de admitir. Aí já tá... Não sei nem qual número é esse episódio, mas aí eu lembro que eu já usava já. Mano, é por isso que eu falo que o Felipe Neto, ele vive no mundo da lua, ou acho que ele deve ter algum problema de memória, cara. Porque não é normal, rapaziada. Ele admite as paradas, depois ele volta atrás do que ele disse. É muito contraditório tudo que ele fala. Esse assunto recente mesmo, que ele quis comentar de novo sobre essa parada do Emine, ele disse que sempre deixou claro que ele usava criativo. Porém, nesse clipe antigo, ele falava que, tipo, ele escondia que ele usava criativo e ficava mentindo. Pra vocês verem, mano, o Felipe Neto é, sei lá, cara, é inexplicável. Até porque, cara, a gente também é muito novo, tá, rapaziada? Então vai ser normal que a gente cometa alguns erros, até exagere em alguns temas e alguns assuntos em busca de views. Só que as paradas do criativo era uma parada bastante certa e todo mundo sabia que o Felipe Neto realmente usava. Só que volta e meia, ele sempre ficava negando, tá ligado? Só que é engraçado, mano, que nesse clipe aí que ele tá falando a respeito do Emine, ele disse que sempre deixou bem claro pra todas as pessoas que ele usava criativo mesmo, e que não tinha problema nenhum nisso, porque ele tinha admitido isso. Mas não, rapaziada, ele nunca admitiu. E essa hipocrisia que as pessoas falam do Felipe Neto, eu não sei se ele tem algum problema de memória ou ele esquece as coisas muito rápidas, mas o cara ficava brigando, fazia vídeos respondendo as pessoas falando que ele não fazia aquilo. Só que todo mundo sabia que ele fazia, e passava o tempo, ele vinha aqui e negava que ele fazia, tá ligado? Era um negócio assim, cara, inacreditável. O Felipe Neto realmente é uma pessoa que precisa ser estudada. E vem o Felipe Neto e lembra essa parada do passado aí, que eu acho que todo mundo já tava salientado, que isso aqui já tinha se encerrado. Eu até achava que eles já tinham feito as pazes e tal, mas o Felipe Neto fala a respeito de processo, e dá a entender que talvez, mano, dependendo do que aconteça, sei lá, ele pode até processar o Emine, mesmo depois de tanto tempo isso aqui aconteceu. Pra ser bem sincero, mano, eu acho que não passou apenas de uma ameaça, tá ligado? Mas é muito engraçado ver o Felipe Neto, assim, se remoendo por uma parada que já aconteceu há mais de anos, ainda mais pra um moleque que era um adolescente. Dá pra ver que realmente o cara tinha alugado um triplex na cabeça dele. E o mais engraçado e pior ainda é que ele vem com aquelas hipocrisias, tá ligado? E tem a cara de pau de falar que ele sempre deixou claro que ele usava criativo. Mas não, mano, era totalmente ao contrário. Ele sempre batia no pé pra falar que ele não usava. E aí quando as pessoas provavam que ele tava usando, ele ficava puto. Mas enfim, né? Esse é o Felipe Neto. Mesmo depois de anos, dá pra ver que ele não mudou absolutamente nada. Pra ser bem sincero, eu até preferi essa versão antiga do Felipe Neto do que essa de hoje em dia. Principalmente porque quando ele vai falar de política, mano, é um Deus nos acuda, tá ligado? Não dá, rapaziada. Era muito melhor das pessoas ficarem falando sobre ele tá usando o criativo ou não, do que sobre essas opiniões políticas que ele dá aqui. Mas enfim, né? Essa é a nova versão do Felipe Neto. Ele comentou a respeito do Emine. O Emine acabou fazendo vídeo respondendo ele, mostrando também a sua versão. Bom, mas deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Agradeço a todos que até o final desse vídeo. Um abraço e até o próximo.